Olá! Hoje a gente vai fundo num tema que é a espinha dorsal de qualquer plano de negócios que se preze: a coerência estratégica. É ela que transforma uma simples lista de desejos em um plano de ação poderoso e principalmente crível. E aí fica a pergunta: a estratégia da empresa está firme, construída sobre rocha, ou ela está em cima de areia, pronta para desmoronar no primeiro vento mais forte? Pois é, muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso mora exatamente nessa resposta. Porque a falta de uma base sólida leva ao que a nossa fonte chama de caos estratégico. Imagina só o cenário. Cada área da empresa remando para uma direção diferente, as metas entram em conflito e um monte de recurso valioso vai para o ralo. É basicamente a receita do desastre, mesmo que todo mundo tenha a melhor das intenções. Mas calma, existe um antídoto bem poderoso para esse caos todo. Então, vamos falar da solução, o princípio da coerência. É esse o conceito que vai colocar ordem na casa, alinhando todas as pecinhas desse quebra-cabeça estratégico. Tá, mas o que é, na prática, essa tal de coerência estratégica? Bom, de forma bem direta, é o pilar que garante que a estratégia não seja só um sonho bonito, mas sim um plano que dá para executar. Ela força uma conversa bem honesta entre aquilo que se quer alcançar, a ambição, e o que o mundo real de fato permite. Para a gente entender como construir essa coerência, vamos dividir a ideia em dois pilares. Vamos começar pelo primeiro, as premissas. Pensa nelas como os fundamentos, os blocos de construção sobre os quais todo o resto do plano vai ser erguido. E olha que interessante, a coerência dessas premissas tem duas faces. De um lado, tem a consistência interna, ou seja, a estratégia precisa fazer sentido para dentro de casa, conversando com a cultura da empresa, com os recursos disponíveis, com as capacidades do time. Do outro lado, tem a consistência externa, que é garantir que o plano seja realista com o que está acontecendo lá fora: o mercado, a concorrência, a economia. E esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender isso. É um exemplo clássico de um choque entre a ambição que vem de dentro e a realidade que vem de fora. Claro que querer crescer 15% é ótimo, mas se o mercado inteiro só cresce 3%, é preciso ter uma justificativa muito, mas muito boa para explicar de onde vai sair essa diferença toda. A coerência entra aí, forçando esse tipo de questionamento. E para fazer esses questionamentos, garantindo a tal da consistência externa, é fundamental olhar para o cenário macroeconômico. Fatores como PIB, juros, inflação. Isso não é só número em jornal, são as regras do jogo. Ignorar isso é o mesmo que tentar navegar em mar aberto sem mapa nem bússola. Beleza, agora vamos para o segundo pilar. Depois que a gente define as premissas, é hora de construir cenários. E a ideia aqui é que um cenário coerente não é só um monte de variável jogada de qualquer jeito. Não, é uma história consistente, uma narrativa sobre um futuro que é possível. Olha só esse exemplo que deixa tudo bem claro. Num cenário pessimista que faz sentido, não é só o volume de vendas que cai. É lógico pensar que no ambiente de crise, os custos das matérias-primas também podem subir. E os juros aumentam, sabe? Uma coisa puxa a outra, as variáveis se movem juntas, criando um teste de estresse que é realista, e não uma peça de ficção. E o poder desses cenários vai muito além dos números. Eles criam uma linguagem comum, uma visão que todo mundo na empresa compartilha sobre as novas realidades do mercado. Isso alinha todo mundo, e como diz a fonte, evita tal anarquia gerencial. Aquela bagunça onde cada gestor decide as coisas com base na sua própria visão de mundo. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que a gente transforma essa ideia de coerência em algo que gera resultado de verdade para o negócio? Vamos ver agora como isso se materializa. A principal ferramenta para isso é a chamada modelagem financeira integrada, ou MFI. Pensa nela como um sistema que não aceita incoerência. Ela pega todas as premissas e os cenários e traduz em projeções financeiras, mas com uma regra de ouro: tudo, absolutamente tudo, precisa estar conectado. E o jeito que a MFI força essa coerência é conectando o que a gente chama de tríade financeira. A analogia é ótima, pensa só. O demonstrativo de resultados é o alimento. Mostra se a empresa está dando lucro. O fluxo de caixa é o oxigênio, porque sem ele a empresa simplesmente não sobrevive. E o balanço patrimonial é a estrutura, o esqueleto que sustenta tudo. Na MFI, se você mexe em um, os outros dois sentem o impacto na hora. E, gente, isso aqui é o ponto central da história. Essa frase resume por que essa integração é tão vital. Tem muita empresa por aí que, no papel, tá linda, dando lucro, mas quando se vai ver o caixa, não tem oxigênio. E aí ela quebra.
A M5 joga uma luz em cima dessa verdade. Mas não adianta nada essa coerência toda ficar só na planilha, certo? Ela precisa ir para a execução. Na liderança, ser coerente é alinhar o discurso com a prática, porque é isso que constrói credibilidade. Na cultura da empresa, a coerência cria um ambiente de diálogo honesto, baseado em fatos e não em otimismo cego. E no fim do dia, nos resultados, é a coerência que amarra a estratégia, a governança e, o mais importante, as pessoas. E para a gente fechar com chave de ouro, tem uma analogia final que é sensacional. Uma estratégia coerente funciona como um sistema de sonar e torpedo. Imagina assim, o sonar é a parte estratégica. Ele mapeia o alvo, que são as premissas, e o ambiente, que são os cenários. E o torpedo? Ele é o plano financeiro, que não segue um caminho cego. Ele vai ajustando a rota em tempo real, garantindo que todas as suas partes, o alimento, o oxigênio e a estrutura, se movam em sincronia perfeita para atingir o objetivo. No fim das contas, a coerência estratégica é o que transforma um plano que antes era só uma folha de papel em um organismo vivo, que respira e se adapta. Isso tudo nos leva a uma última provocação para a gente refletir. Quão sincronizado está o torpedo por aí?